não, vambora para o vídeo. A melhora do Grêmio em relação ao ano passado, em todos os aspectos, né, estruturais, investimento, comissão técnica, time. O São Paulo experimentou um pouquinho disso quando perdeu para o Grêmio em Porto Alegre no segundo turno do ano passado, mas o time de hoje do adversário está muito mais forte. E o São Paulo, no início bom de brasileiro, vai ter muitas dificuldades. Não digo que o Grêmio seja tão forte como o Flamengo, mas eu acho que o grau de dificuldade pelas circunstâncias vai ser parecido com o da estreia. Eu acho que é uma tentação, claro, são os três jogadores mais badalados do time, né? Embora o Marcos Antônio esteja quase atingindo esse grau, né? Mas a gente tem que entender também que acho que todas as boas partidas que o São Paulo fez com o Crespo foram com 3 zagueiros e 3 jogadores no meio, né? E nesse ano, particularmente, 3 zagueiros e Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilla, o que faria com que apenas 2 vagas restassem ao ataque, né? Normalmente, Luciano e Calleri, que, aliás, foram 2 caras que não começaram jogando contra o Primavera, né? Então, o Calleri vem fazendo esse revezamento, ora começa um jogo, ora fica no banco. Hoje seria, contra o Grêmio, seria, na verdade, a hora de começar, né? Jogando. E em relação ao Luciano, que entrou no intervalo contra o Primavera também, o Lucas foi aquele que jogou mais. Aliás, foi o jogo que ele mais jogou no gramado encharcado, né? Então, eu acho que o Lucas passa a ser, a cada jogo, uma boa alternativa, uma alternativa cada vez melhor, mas acho que ainda não é o caso dos 3 juntos, ainda mais contra o adversário que o São Paulo vai jogar, né? Eu acho que o São Paulo deveria jogar no sistema que jogou contra o Flamengo, né? Na estreia do Brasileiro, com Marcos Antônio, Bobadilla e Danielzinho e o Calleri e Luciano na frente, com o Lucas sendo a principal opção para o segundo tempo. Eu imagino que seja melhor essa estrutura, mas, de fato, a cada boa atuação do Lucas, essa foi a melhor, cria-se essa expectativa dos 3 juntos. Essa discussão já existia desde a época do Zubeldia, né? Ou até da época do Dorival. Na época do Dorival, o Lucas chegou, ocupou o lugar do Luciano, o Luciano foi para o banco, mas o Lucas estava numa outra rotação, tinha outros jogadores, o Nestor e o Rato ajudavam na composição, e depois com o Zubeldia que existiu exatamente essa tentativa de juntá-los. O Zubeldia juntou durante um tempo, o Lucas mais aberto, o Luciano mais atrás do Calleri, mas agora é outro momento, outro tempo, outro time, outro técnico e tudo mais. Então, acho que é uma coisa um pouquinho mais para frente, Tironi. Talvez para o jogo contra a Ponte Preta, por exemplo, no final de semana. Vocês aí nos comentários, o que vocês acham, hein? Como é que deveria ser a escalação? Com o Lucas, com 3 Lucas, Luciano e Calleri, ou com 2? Além do Como que deveria do São Paulo, 2 jogadores começam a mostrar que 2025 foi um ano bem azarado, né? Calleri e Lucas Moura. Os 2, inclusive, participaram diretamente dessa vitória contra o Primavera, cada um contribuindo com um gol. Começou há mais ou menos 7, 8 minutos, Bruno, o trabalho aqui nesse primeiro campo. Dá para escutar, às vezes, até o apito ali da comissão técnica, que vai definir o time que pega o Grêmio amanhã pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo é 7º, mas está empatado com um monte de gente, com 4 pontos. Na verdade, ele é um vice-líder, só perdendo nos critérios de desempate para os demais que estão à sua frente. Só o Bragantino, que é líder, 2 pontos. São Paulo pode até virar essa rodada na liderança se vencer e o Bragantino não vencer. Para esse jogo, Bruno, a gente pode esperar um São Paulo um pouquinho diferente daquele contra o Primavera. Por quê? O Arboleda, que foi poupado, volta à zaga. O Mike, que foi poupado e permitiu que o Lucas Ramon até estreasse durante a partida, também volta à lateral direita. No ataque, a tendência é uma dupla formada por Calleri e Luciano, os 2 principais artilheiros da equipe. E aí a gente tem uma grande dúvida no meio de campo, Bruno. Vê se você me ajuda a desvendar. O Lucas Moura, depois da apresentação que fez no sábado, merece a titularidade? Se sim, quem sai da equipe? Danielzinho? Pouco provável. Tem sido destaque entre os contratados. Marcos Antônio, nem pensar, o melhor jogador da equipe. Ele tira o Bobadilla, puxa para trás um dos volantes, Danielzinho ou Marcos Antônio, e coloca Lucas Moura como meia, ou ele mantém o esquema com os 3 jogadores, Bobadilla, Marcos Antônio e também o Danielzinho, e mantém o Lucas Moura como opção para o decorrer da partida. Só jogo fora, meu. E 2 que vieram da Série B não, e se passar, na sequência, é boa ou é ruim? Se passar
Quando? O Flamengo, depois de estrear contra o Flamengo? Não, Coritiba e Chape. Tá bom. Então, vamos tentar Coritiba e Flamengo. Chape aí, é? coisa linda. No quarto jogo, beleza. E daí? Bessone, valeu. 2 joguinhos, ó, Beleza. seguidinho. Só para avisar o avião, Bessone, de São Paulo passar para a próxima fase do Paulista, ele também fará visita, né? Já que ele está muito mal classificado, né? Mas ainda pode dar, ou eu não vi direito. Pode? Para quarto lugar, é uma combinação, sei lá, estratosférica para isso acontecer. Então, essa questão, o problema é que em algumas posições o time não tem jogador. Meio de campo é uma delas. O São Paulo não consegue contratar nenhum jogador para meio de campo. Ainda vive Vai essa fechar, situação. vai acabar também. Ainda vive a situação do Alisson, eu acho. O Corinthians já está com o Alan, o outro já está não sei aonde, o outro. E o São Paulo, ninguém do São Paulo se mexeu. Para tentar resgatar o Alisson. Não é para tentar resgatar, para tentar resolver. Resolver, enfim. Nem o executivo de futebol e nem o Rafinha. Não chegou agora o Rafinha. Chegou agora o Rafinha. Uhum. Discurso com jogadores e tal. O Rafinha não jogou com o Alisson em todos os times da vida? Não veio do Grêmio com o Alisson? Não estava sendo rebaixado? Foi rebaixado com o Grêmio com o Alisson? Veio contratado? O Rafinha não é para cuidar dessas situações? Deveria. O jogador... Então, é aquilo. Sabe o que acontece? É aquilo. No São Paulo, mudou o presidente, mudou a direção de futebol, mudou o coordenador de futebol, agora é o Rafinha no lugar do Muricy, mas aí talvez tenha uma semelhança com o Palmeiras, mas muito indireta. Mas tudo estoura com o técnico. É o técnico que tem que resolver. Crespo, e aí o Alisson? Crespo e o fulano? Crespo não sei o quê. Crespo não sei o quê. E aí, ó, o Crespo tá falando demais, hein? O Crespo tá... Mudam as coisas e o São Paulo continua a mesma coisa. É o treinador que se ferra, sempre. O treinador não tem jogador. Qual o jogador que o Marcinho fala com aquele... O nosso Arias tem a cara do Abel. Qual o jogador que tem a cara do Crespo? O Tapia, que ele pegou lá de... Qual o jogador que o Crespo indicou o São Paulo contratou? Nenhum. Qual o jogador o Zubeldia indicou o São Paulo contratou? Nenhum. O atacante que voltou pro México, não foi ele que não deu certo, o Rigoni? Não, tinha ido na primeira passagem e tal, não sei o que lá. Enfim, né? Veio emprestado por 3 meses. Mas é isso, o São Paulo tem no setor de meio um grande problema. E tem um jogador que ele não sabe o que fazer com ele, que preencheria essa função. Então, faz um negócio, troca, tenta alguma coisa. O que eu tô achando que tá acontecendo com o Alisson é... A janela fecha 1º de março, se eu não me engano. É março. Isso, falta aqui. Os clubes estão analisando até o próprio poderio de cada um. Então o Inter, nesse momento, está olhando o estadual e vendo... não tá dando, hein? Eu acho que... E aí, o São Paulo também está nesse compasso de espera. Ele sabe que vai pintar a proposta pelo Alisson, mas os clubes eu acho que estão fazendo próprias análises internas dos seus elencos. Medindo forças, vendo a análise. Eu caí cedo no estadual, tô com algum problema. Ô São Paulo, e aí o Alisson aí? Então eu acho que o São Paulo tem esse período exatamente para esperar os outros clubes olharem. Já me falaram isso no meio do futebol, que é assim que faz. Vê lá, se a coisa estiver apertando... vamos ter que gastar mesmo. Então, mas você faz uma análise. Como a janela está aberta, me parece que é um compasso de espera dos seus empresários, do São Paulo, e daqui a pouco pinta aí um time do Sul. Enquanto isso, contra o Grêmio e tal, tem que jogar o Jordan do Sub-20. E a preta, que inclusive devem estar dispostas nessa ordem. O que acontece nessa, como vocês puderam ver, é que a linha vermelha e a linha preta não sobrepõem o escudo, elas não encostam o escudo. E isso aí iria contra o estatuto do São Paulo. O que está debatendo ali internamente é que, primeiro, como o Massis acabou de entrar, o novo presidente de São Paulo chegou e essa camisa foi aprovada pela gestão anterior, pela gestão Casares, ainda no meio do ano passado, existe uma expectativa interna de que o Massis não compre essa briga. Até porque, como a gente falou nessas últimas semanas, o Massis não tem uma base política aliada, ele tem a base política própria do próprio grupo, mas não tem uma base política aliada. Por conta disso, não há motivo para buscar uma briga com o Conselho Deliberativo de São Paulo por uma camisa que nem por ele foi aprovada. Essa é a concepção das fontes com quem eu conversei. O que deve acontecer? A camisa seria oficializada hoje, seria anunciada hoje. Isso ficou para amanhã. Então, hoje, para um debate interno do São Paulo com a New Balance, para a resolução de questões internas, inclusive a aspa é essa, desculpa oficial é essa, pelo adiamento do lançamento, o São Paulo e a New Balance conversam, então, para tentar resolver essas pendências. A expectativa das pessoas com quem eu conversei é o Massis não vai comprar nenhuma briga. Então, a tendência é que isso seja resolvido. Qual seria a possibilidade? Para quem mexe no Photoshop sabe o que eu estou falando, é Ctrl+T aumentar. Então você dá uma aumentadinha assim no escudo e faz ele encostar nas linhas, que é basicamente como toda a camisa do São Paulo é e como o próprio estatuto delimita. Por ser um detalhe pequeno, mas que no caso grita muito, né, porque fere o estatuto tricolor, a expectativa é que isso ocorra, então que dê essa aumentada no escudo e a camisa seja de fato essa.
Mas vai lembrar, oficialmente, o São Paulo não divulgou a camisa e nem extraoficialmente, tá? O São Paulo não se manifestou sobre o assunto. Mas aí acho que fica claro, né? Você vê com Só para o pessoal entender, Valentim, desculpa te interromper, essa é a camisa nova que vai ser lançada. Está com o escudo contornado pelas listras. Isso, aí a gente pode observar que a listra, ela... Essa é a correta. Tá vendo ali? A listra vermelha passa por cima Exato, do escudo. exato. Só para a galera entender, esse é o uniforme considerado correto segundo o estatuto. Tá vendo a linha vermelhinha ali em cima? Ó, ela cobre o símbolo. Entre o escudo e as estrelas, né? Sim. Então também dá para fazer o mesmo no novo. É só fazer uma linha vermelhinha ali. Agora vamos para a nova, para a gente ver de novo. Volta lá. Só fazer uma linhazinha vermelha, tem que tampar ali a... Mas tem que aumentar o escudo também, porque o estatuto deixa claro que o escudo ele tem que ir de cabo a rabo das listras, entendeu? Mas ele não tá encostando ali, não? Na parte de cima da listra vermelha, se você aumentar a ponta do escudo tem que encostar na parte de baixo. Mas tá encostando. É pior, né? Se você aumentar o escudo pode ficar para fora da lista. Tá encostando, Valentim. Isso... Valentim, aí sim, na primeira não. Tá primeira você, melhor continuar no jornalismo, hein? Eu quero saber de vocês três. Aí encosta na parte... Prioridade máxima no mercado europeu. Tanto é que, conversando com uma pessoa muito próxima ao Marcos Leonardo, a questão foi essa. Para sair do Al Hilal no meio do ano, a gente quer regressar à Europa. Lembrando que ele, depois que sai do Santos, vai para o Benfica. Tem um começo bom, enfim, depois vive de altos e baixos. É vendido muito bem, 40 milhões de euros para o Al Hilal. Ontem muito se falou de Flamengo. E o que me explicaram foi o seguinte. O Flamengo consultou o Marcos Leonardo em setembro passado, quando ele também perdeu espaço com o Simone Inzaghi, depois o Inzaghi foi obrigado quase a colocá-lo em campo, ele deu conta do recado. Naquele momento, o Flamengo consultou, ali entre setembro e outubro, só que naquele momento o Flamengo ouviu do Marcos Leonardo o seguinte: se for para voltar ao Brasil, preferência total do São Paulo, com quem ele chegou a ter um acordo, a negociação foi lá se esticando, só que também nas últimas horas de mercado, o São Paulo não conseguiu, enfim, atingir as exigências do Al Hilal. Então hoje não tem nada de Flamengo, outros clubes do Brasil sim procuraram, visto que ele vai perder espaço no Al Hilal por conta do Benzema, mas o Flamengo hoje fora de equação. Eu tô tentando confirmar agora se é amanhã ou se é dia 12 ou 11 e 12 de fevereiro, fecha o mercado interno na Liga Saudita. Na semana passada fechou o mercado internacional na Liga Saudita, mas o mercado interno continua aberto. Ou seja, poderia existir nas próximas horas, ou até 11, 12, enfim, estou tentando confirmar a data exata, um movimento interno. O Al Hilal emprestar o Marcos Leonardo para outro clube da Liga Saudita, mas a informação que eu tenho isso não está em equação, não está no horizonte, porque o Marcos Leonardo também não quer ser emprestado internamente. Como lá atrás também recusou a Turquia, o Fenerbahçe, que procurou depois de tentar o Yuri Alberto, o Flaco Lopes, etc. Então são várias informações sobre o Marcos Leonardo, saída. A ideia dele somente em junho, porque prefere esperar. E para fechar do meu lado aqui, sem monopolizar, não está em cima da mesa a não inscrição dele, ou seja, o Al Hilal tirar a sua inscrição para colocar outro jogador. Se isso acontecesse, naturalmente ele teria menos espaço ainda, praticamente não jogaria, ficaria só à disposição das ligas internacionais. Mas se isso acontecer, o que não vai acontecer, porque o Al Hilal já percebeu que dá errado, a última vez que o Al Hilal tirou a inscrição de um jogador da Liga Saudita para inscrever outro, foi com o Renan Lodge e passado pouco tempo, o Renan Lodge entrou na justiça, ganhou o direito e foi embora para o Brasil e depois assinou com o Atlético Mineiro. Então o Al Hilal não quer correr o risco de tirar o Marcos Leonardo da inscrição e depois ele entrar na justiça e sair e o Al Hilal não receber nada. Então a tendência é permanecer no Al Hilal até o meio do ano e aí sim, com calma, sentar para negociar, desenhar um novo projeto, priorizando sempre o futebol europeu.